Você goza rápido demais, já tentou de tudo, mas nada resolve? E se eu te dissesse que existe um medicamento que foi desenvolvido especificamente para resolver esse problema? Então hoje eu vou te contar tudo sobre o Prozoi, que é o primeiro medicamento aprovado para o tratamento de ejaculação precoce no Brasil, como que ele age, quem são as pessoas que devem utilizar, quais os benefícios, quais os efeitos colaterais e o mais importante, como utilizá-lo com inteligência e segurança. Mas antes, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal para fortalecer o meu trabalho, para que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante e possa distribuir para um número cada vez maior de homens. A ejaculação precoce é um problema muito mais comum do que parece. Afeta um número muito grande de homens, então tem estimativas que mostram que de 20 a 30% dos homens gozam antes do que gostariam. Se o sujeito chega ao clímax entre 1 a 2 minutos após a penetração, sente uma dificuldade de controlar, de retardar o orgasmo, e isso está trazendo consequências negativas tanto para você como para o relacionamento, então você está entrando nos critérios de ejaculação precoce. E certamente o Prozoi, que é a dapaoxetina, pode ser um grande aliado no seu tratamento. Mas lembre-se, isso aqui não é mágica, meus amigos. Então isso é um medicamento que pode ser um reforço no seu tratamento. Se você utilizar de forma inadequada e irresponsável, isso pode trazer consequências negativas e até mesmo acabar piorando o seu quadro. Então lembre-se de sempre fazer uso do medicamento com a supervisão de um médico. Então, meus amigos, o que vem a ser o Prozoi? O Prozoi é o nome comercial da dapaoxetina, que é o único medicamento desenvolvido no mundo especificamente para tratar a ejaculação precoce. Ele atua como um modulador dos receptores de serotonina, ou seja, ele aumenta o efeito da serotonina no seu cérebro. E a serotonina é um dos principais retardantes naturais. É como se ele fizesse que a sua excitação lá no centro regulador da ejaculação fosse evoluindo mais lentamente. Então a diferença dos tratamentos convencionais, que também são moduladores de serotonina, é que o Prozoi tem uma ação curta, rápida e direta. Então enquanto os medicamentos tradicionais precisam ser tomados no longo prazo, diariamente, a dapaoxetina ou Prozoi deve ser tomado de demanda. Quando você tem uma relação prevista, você vai tomar um certo tempo antes e aquilo vai te trazer um efeito benéfico. Já o uso contínuo, geralmente ele demora algumas semanas para bater o efeito e por estar sempre presente no seu corpo, acaba tendo mais efeitos colaterais. Então lembre-se, quanto mais serotonina, maior o seu controle. E a dapaoxetina ou Prozoi é uma excelente opção para fazer com que você tenha esse gatilho e consiga durar mais. Para quem seria indicado o Prozoi? Então, para homens de qualquer idade, não existe limite mínimo de idade nem máximo, que estão interessados em ter um maior controle, uma maior duração na hora H. Ele acaba sendo mais eficiente para os quadros mais leves, porque em comparação com os antidepressivos tradicionais que mexem com a serotonina, o Prozoi ele é um pouco menos potente. Então, enquanto, por exemplo, a paroxetina é um remédio que, se usado de forma contínua, pode fazer o homem durar até 8 vezes mais, a dapaoxetina, o Prozoi, vai chegar o sujeito a durar cerca de 3 a 4 vezes mais. Agora, uma vantagem é que, como ele tem uma ação direta, não tem aquele efeito rebote, ele não tem os efeitos colaterais dos antidepressivos. E isso acaba sendo uma grande vantagem, já que os efeitos colaterais dos medicamentos psicotrópicos podem acabar piorando, em parte, um pouco da performance do homem. E como o Prozoi deve ser tomado? Bem, estão disponíveis os comprimidos de 30 mg. Então o ideal é que você tome esse comprimido de 1 a 3 horas antes da possibilidade da relação. Na maioria das vezes, quando o sujeito não tem um efeito tão satisfatório, eu sugiro que ele tome com um pouco mais de antecedência, entre 2 e 3 horas, para um efeito mais garantido. Se eventualmente 30 mg não for o suficiente, aí você pode, numa próxima tentativa, aumentar para 60 mg. Em outros países, existe a dapaoxetina de 30 mg e de 60 mg. No Brasil, como só tem de 30, caso não funcione de forma adequada, mesmo tomando da forma correta, você pode tomar 2 comprimidos eventualmente. O efeito do Prozoi, gente, é uma janela de até 8 horas. Então a gente sugere que o sujeito tome ali de 1 a 3 horas antes. O efeito máximo vai ser ali em torno de 4 a 6 horas, com um efeito máximo de até 8 horas. Ou seja, não fica para o dia seguinte. Alguns homens me perguntam se
quando o sujeito tem uma atividade sexual muito frequente, se ele pode tomar diariamente. E a verdade é que pode. Ele não vai te cobrir durante o dia inteiro, mas se, por exemplo, você tem relações sempre à noite, você pode tomar todo dia, por exemplo, às 5 horas da tarde, que ele vai te dar uma janela de até meia-noite. Inclusive já tem estudos publicados mostrando que o uso diário com atividade sexual levemente programada, ele é altamente eficiente. E apesar de parecer com o uso dos antidepressivos, ele por ter uma curta ação, todo dia ele tem um efeito e depois ele sai do seu sangue. Pode ser uma excelente estratégia, inclusive porque tem homens que têm uma ansiedade de performance e o fato de ter que tomar um remédio com atividade sexual prevista, isso pode gerar ali uma certa ansiedade. Pô, será que eu vou ter relação? Será que eu não vou ter? E eventualmente, caso o sujeito não tenha, ele pode se frustrar e acabar tomando o medicamento de forma desnecessária. Importante lembrar que você não deve misturar ele com álcool. Não é que você não deve, né? Tem alguns estudos mostrando que o uso concomitante de prozói com álcool aumenta a incidência dos efeitos colaterais. E, gente, isso é um medicamento que requer uma receita controlada. Você precisa, obviamente, fazer sob supervisão médica e sobre acompanhamento. Nunca tomar só por curiosidade ou só por o efeito de melhorar a sua performance de forma aleatória para você evitar esses efeitos colaterais. Mas quais seriam, doutor, esses efeitos colaterais? O mais comum é um pouco de náusea, de tontura. Alguns homens têm um pouco de desconforto gástrico, mas geralmente eles são leves e transitórios. O que foi descrito nos estudos de liberação foi que ele pode dar desmaio. Então, nas centenas de pacientes que tomaram prozói, teve 1 ou 2 casos de desmaio. Na minha prática clínica, isso nunca foi visto, mas é bom que vocês saibam para ficar cientes. E lembre-se, meus amigos, o prozói ele não promete a cura da ejaculação precoce. Ele é um medicamento de demanda, é um paliativo que pode ser utilizado como uma estratégia inicial para recuperar a confiança, para que o sujeito fique mais tranquilo e tenha boas performances que vão ajudar ali no sujeito num processo de melhora e de acompanhamento. Uma dúvida muito comum que eu recebo é se o prozói pode ser combinado com tratamentos para disfunção erétil, já que a dobradinha ejaculação precoce e disfunção erétil é muito comum. Se você tem essa dúvida, então assista o vídeo que eu gravei explicando tudo sobre o combo do pau de aço, que é a combinação de tadalafila com prozói.